Olá, personas! Eu sou o professor Silvano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos estudar um pouco de círculo e circunferência. Antes de tudo, no senso comum, muitos chamam esta figura de círculo. Mas será que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Há uma diferença entre circunferência e círculo. A circunferência é a linha que contorna e limita o círculo, ou seja, podemos dizer que ela é o perímetro do círculo. A circunferência, então, é uma curva plana composta de infinitos pontos, e cada ponto aqui tem a mesma distância de um mesmo ponto do centro. Se eu colocar um ponto aqui, cada ponto da circunferência vai ter a mesma distância do centro, porque eu posso dizer que do centro até a circunferência é o raio. Então eu tenho infinitos raios aqui. E o círculo nada mais é do que a superfície interna da circunferência, ou seja, toda a circunferência preenchida internamente. E aqui eu tenho infinitos pontos. Como o ponto não tem medida, para formar a superfície são infinitos pontos aqui internamente a circunferência, tá bom? Bom, quais são os principais elementos da circunferência? Temos aqui o ponto A e o ponto B. Ligando o ponto A ao ponto B, eu tenho um segmento internamente à circunferência. Esse segmento vai se chamar corda. Ele começa em um ponto da circunferência e termina em outro ponto distinto. Isso é corda. Quando eu tenho o segmento que liga um ponto ao outro, que é corda, mas que passa pelo centro, aí eu tenho uma corda especial, que se chama diâmetro. E também é chamado de corda máxima, porque é a corda de maior medida aqui. Observe que se eu fizer um outro ponto aqui e ligá-los, vai ter uma medida um pouco menor do que o diâmetro. Esse centro aqui, que estamos chamando de O, até um ponto na circunferência, se chama raio. E se eu considerar os pontos que estão aqui na circunferência, por exemplo, ponto A e o ponto B, e considerar aqui esta medida da circunferência, eu vou ter o arco. E eu posso escrever o arco assim, ó. Ponto A, ponto B, com um arquinho aqui em cima. Aqui é o arco AB. Nesse caso é o arco menor, porque eu tenho um arco maior aqui também. E aí, para diferenciar um do outro, a notação que nós usamos comumente é assim, ó, o A é uma extremidade, o B é a outra, e eu coloco aqui um ponto de referência. Por exemplo, pode ser o E, o C, ou o E, tanto faz. Nós vamos pegar o C e coloco o arco aqui. Quer dizer que é o arco AB passando por C. Então só pode ser esse arco maior aqui. Tá bom? Então, teria ainda outros elementos, como coroa, flecha, mas esses são os principais elementos que nós vamos usar aqui mais para frente, tá? Em relação à circunferência, quando fazemos algumas relações importantes, principalmente com dois elementos dela, o comprimento dela com o diâmetro, nós chegamos a uma constante e ao número importantíssimo, ao número π. Esse número π é um número irracional, ou seja, ele é um número infinito, é uma sequência infinita de casas decimais, que não é uma dízima periódica, não tem um período, ou seja, não tem um padrão de seus dígitos. Então, é um número irracional. O seu valor é 3,14159265 e aí vai embora para o infinito. Mais conhecido como 3,14. Então, para arredondar aqui, na segunda casa decimal, 3,14.
E de onde vem o número π? Como ele é calculado? Ele vem da seguinte relação. Se nós considerarmos o comprimento da circunferência e dividirmos pelo diâmetro, então esse comprimento aqui, ó, dividido pelo diâmetro, e não importa qual seja o tamanho do comprimento da circunferência, pode ser essa maior, pode ser uma circunferência do tamanho de uma roda de trator, pode ser a circunferência do tamanho do círculo da Terra, não importa o tamanho, ou de uma bactéria, vai ser sempre proporcional o comprimento ao diâmetro. E essa divisão, como é proporcional, é uma razão. E essa divisão vai ser sempre o mesmo valor, sempre uma constante, que é chamada de número π. Então vem daqui o número π. Ele vem da divisão do comprimento com o diâmetro. E, voltando aqui para os elementos, você pode observar, do O até o D é raio, do O até o C também é raio, e do C até o D é o diâmetro. Então eu posso dizer, aqui é raio, o diâmetro é 2 vezes o raio, o diâmetro é o dobro do raio. Considerando aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, isolando aqui o comprimento, o diâmetro está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar o diâmetro vezes número π. Daqui eu já poderia calcular o comprimento da circunferência se eu tenho o valor do diâmetro. Basta multiplicar pelo número π, que é sempre o mesmo valor, que é 3,14. Mas já sabendo que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, eu posso fazer ainda essa extensão aqui dessa fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes o número π. E aqui vamos só reorganizar, é tudo multiplicação, e quando nós mudamos a ordem dos fatores, não altera o produto. Então vai ficar assim, ó, comprimento igual a 2πr. Talvez para facilitar a leitura, 2πr. E nós, matemáticos, costumamos fazer alguns trocadilhos para facilitar a memorização de algumas fórmulas. Por exemplo, podemos dizer 2πr, lembra nome de francês, então são 2 franceses. Ou, melhor ainda, se você gosta de pizza, principalmente com a borda de catupiry, e aí eu posso dizer que a circunferência é a borda do círculo, e a pizza com a borda recheada com catupiry, melhor ainda. Então lembra da pizza e você vai lembrar do seguinte trocadilho, ó. Catupiry. Percebeu? Catupiry, que é justamente a fórmula aqui para o cálculo do comprimento da circunferência. Tá legal? O ideal é que você não decore, o ideal é que você saiba as relações aqui e o sentido de como se chegou aqui na fórmula. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagine a situação, uma praça circular. Ela tem raio de 40 metros. Então aqui uma praça circular, tem um raio, coloco o centro aqui, o raio 40 metros. Se uma pessoa der 3 voltas nessa praça, quantos metros terá andado? Então primeiro eu calculo qual é o comprimento aqui da circunferência desta praça, que aí eu sei o valor aqui, a medida de uma volta que essa pessoa vai dar. Então fazendo aqui, usando o catupiry, comprimento é igual a 2π vezes o raio. O comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o 40. Isso aqui, ó, posso fazer 2 vezes 40 dá 80. Então o comprimento vai ser igual a 3,14 vezes 80. Fazendo 3,14 vezes 80, isso vai dar
251,2. Lembra como multiplica números decimais? Lembra não? Tá, não tem problema. Relembrando então, vou armar a conta aqui rapidinho. 3,14. Eu deixo o 80 aqui embaixo, porque quando tem um zero, eu já baixo o zero aqui, ó. E continuo na mesma linha com o número seguinte. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 1, 8. E 3 vai dar 11. Sobe 1. 8 vezes 3, 24. E 1, 25. Agora é o seguinte, ó. Qual a dica? Eu conto quantas casas decimais tem os números que eu multipliquei. O 80 não tem nenhuma casa, ó, a vírgula estaria aqui, ó, não tem nenhuma casa. E o 3,14 tem duas casas. Total de casas decimais, essa mesma quantidade vai lá no resultado. Ó, duas casas no total, então, tá aqui a vírgula. 251,2 metros. Só que não é a resposta ainda, porque a pessoa dá 3 voltas. Quantos metros, então, terá andado? Então, basta fazer 251,2 vezes 3. Então, aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Posso multiplicar aqui mesmo. Ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Nenhuma casa decimal. Uma casa decimal, total uma. Está aqui a resposta. A pessoa, em 3 voltas, terá andado 753,6 metros. Mais ou menos aí uns 2/3, 3/4, aliás, do quilômetro. Tá? Facinho, não é? Vamos agora ao cálculo da área do círculo. Imagine essa situação aqui, ó. Eu tenho um círculo com o seu comprimento e o seu raio aqui. Imagine se nós fizermos outras circunferências aqui, ó, internamente, vai diminuindo, diminuindo até chegar no centro, e vamos abrindo essas medidas, tá aqui no círculo, e aí nós abrimos assim para ficar em linha reta. E colocamos um embaixo do outro. Então a maior está aqui, ó, comprimento, a menorzinha vai vindo aqui, vai vindo, vai subindo, subindo, até formar esse triângulo isósceles aqui, ó, que tem dois lados congruentes. Então observe que aqui a altura desse triângulo vai ser exatamente igual ao raio. Como eu calculo a área de um triângulo? Então eu tenho a área de um triângulo igual a base, que é o comprimento, vezes a altura, que é o raio, dividido por 2. Mas nós acabamos de ver que o comprimento é igual a 2πr. Então, substituo aqui, ó, vai ficar assim. 2πr, que é o comprimento, vezes o r aqui, dividido por 2. Simplifico esse 2 com esse 2, porque é tudo multiplicação aqui em cima. Sobrou o quê? Π vezes r vezes r. Então, a área do triângulo, que é igual à área do círculo, vai ser igual a πr ao quadrado. Então, concluindo aqui, ó, a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Fazendo aqui este exemplo. A figura aqui mostra um círculo inscrito em um quadrado. Se o perímetro desse quadrado é 48 centímetros, então aqui é o perímetro do quadrado, 48, contorno do quadrado. Perímetro do quadrado. Calcule a área do círculo. Eu quero calcular essa área aqui, ó. Então eu tenho o seguinte: perímetro do quadrado igual a 48. Então o lado do quadrado vai ser 48 dividido por 4, porque o quadrado tem os lados iguais. O 48 dividido por 4 vai ser igual a 12 centímetros. Mas observe que o lado do quadrado, ó, se eu pegar aqui a corda máxima, vai ser justamente
o diâmetro, que também vai ser a mesma medida do lado do quadrado. Então eu posso dizer que o diâmetro é igual também a 12 centímetros. Então eu tenho o diâmetro, daí eu posso calcular o comprimento. Lembra do cachupiri? Cachupiri. Mas, se eu quiser, eu posso usar o diâmetro direto, porque 2 vezes R é igual ao diâmetro. Do diâmetro aqui, eu sei que o raio é metade. Então, o raio é igual a 6 centímetros. O comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes os 6 centímetros. Tome cuidado aqui, tá? Não vá substituir o raio por 12 aqui, porque o 12 é o diâmetro. O comprimento, então, vai ser igual o comprimento aqui é 6,28 vezes 6. Mas eu não quero o comprimento, eu quero a área. Então, a área do círculo vai ser igual a πr ao quadrado. A área do círculo, o π é 3,14, o r, o raio, é 6, então 6 ao quadrado. Então, aqui a área do círculo vai ser igual a 3,14 vezes 36. E o 3,14 vezes 36 me dá uma área de 113,04 centímetros quadrados. Estamos falando de área. Cuidado aí com a notação de medida. Então, a área do círculo é igual a 113,04 centímetros quadrados. Se eu quisesse calcular também o comprimento desse círculo aqui, bastaria fazer 6,28 vezes 6, eu teria o comprimento, tá bom? Agora vamos para o último item aqui, que é o cálculo da área do setor circular. Então aqui eu tenho o setor circular, eu tenho o círculo total, tá? Fazendo um círculo aqui, ó, a área total desse círculo, lembra que a área total é igual a πr ao quadrado? Então aqui, ó, essa área πr ao quadrado. Mas imagine aqui, ó, eu começando de um ponto e fazendo a volta completa. Eu tenho 360 graus. Por que eu estou também usando o ângulo como referência? Porque eu quero o setor circular que tem uma medida angular aqui, ó. O ângulo central mede 45 graus. Aí eu faço assim, ó. Eu tenho que o AO aqui, que é o exercício fornece aqui, ó. OA ou AO é a mesma coisa, tá? Ó. OA é igual a 8 centímetros. Então aqui, ó, esse raio mede 8 centímetros. Qual é a área do setor circular? Eu quero somente essa área aqui, ó. Então eu faço essa seguinte relação, ó. 360 graus, que é a volta completa, vai ser referente à área de πr ao quadrado, a área total aqui do círculo. Mas eu não quero a área total, eu quero de 45 graus. Então, para esse setor de 45 graus, vou chamar de área X. Daqui então, ó, eu faço uma regrinha de 3 aqui, ó, multiplico cruzado, propriedade fundamental das proporções. Então vai ficar X vezes 360 graus igual a π vezes, aqui ó, o r quadrado é 8 ao quadrado, que é igual a 64. Então, π vezes 64 vezes o 45. Então, eu tenho isso aqui, ó, x igual. Eu não vou multiplicar ainda não, ó, porque o 360 vai passar dividindo. Vai ficar π vezes 64
vezes 45 dividido por 360. Esse 64, por exemplo, ó, eu posso dividir por 2, que vai ficar 32, e aqui vai ficar 180. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Ainda dá para dividir, ó, aqui, ó, por exemplo, 180 com 45. O 180 seria 4 vezes o 45. Então aqui fica 1 e aqui fica 4. O 4 e o 32, ó, veja bem, ó, 32 dividido por 4 vai dar 8. Então, π vezes 8. E fazendo o π vezes 8, 3,14 vezes 8, vai dar 25,12 centímetros quadrados. Tá bom? Então tá aí, comprimento de circunferência e a área do círculo e também a área do setor circular. Tá bom? No próximo vídeo, iremos falar sobre o ponto de tangência e propriedade da reta tangente. Não perca, tá bom? Um abraço, até!